O Abrafat Show 2025 acontece no momento em que o Brasil alcança a quarta posição em produção mundial de tintas. Nós agora somos o quarto produtor global de tinta em volume, passamos a Alemanha e seguimos crescendo. Você sabia que no Abrafat Show 2025 serão apresentadas milhares de soluções para as demandas da indústria de tinta? Tão importante quanto a decoração é a proteção que ela proporciona às mais diversas estruturas, aos mais diversos produtos. Olá, você está no AbraCast. De 23 a 25 de setembro de 2025, São Paulo cedia o Abrafat Show 2025, o maior da história. É por isso que eu recebo aqui nesse programa o Luiz Cornacchione, presidente executivo da Abrafat. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, João, pelo convite. Uma alegria tê-lo aqui mais um ano, né, Luiz? Nós também. Muito bom. E o Fábio Umberg, que é o diretor de comunicação e relações institucionais da Abrafat. Bem-vindo, Fábio. Obrigado, João. Sempre uma alegria estar aqui novamente, né? Novamente, mais um ano. Para falarmos sobre a Abrafat Show. E as expectativas estão enormes, justamente em um ano em que a Associação Brasileira de Fabricantes de Tintas completa 40 anos. Luiz, como é que é presidir a Abrafat num momento tão incrível, tão marcante quanto esse? Bom, primeiro é um privilégio, né? Olhando para esse ângulo, e é ótimo, assim, acho que é um momento especial esse ano, tem os 40 anos da Abrafat, já é uma caminhar bastante longo. Estamos fazendo aí, como você colocou na introdução, será o maior Abrafat Show de todas as edições, das 19 edições, vamos dizer assim, e é um momento especial para todo mundo, né? A gente tem, como setor e como entidade, a gente tem caminhado bem, a gente tem deixado aí coisas e legados importantes nesses últimos anos, né? E quando a gente olha para frente, que sempre nos motiva, né? A gente vê boas perspectivas para o setor. Então, é um momento muito especial para todos nós. Para mim, especialmente, é uma honra poder estar presidindo a Abrafat num momento tão importante quanto esse. Perfeito. A gente vai olhar para frente daqui a pouquinho, mas eu quero olhar um pouquinho para trás com o Fábio, que está há tanto tempo na Abrafat, né, Fábio? Quando você olha para trás e percebe a chegada desses 40 anos, qual é o sentimento? Qual é o seu balanço? Olha, João, é uma alegria, claro, olhar para trás, ver quanto houve de evolução e, ao mesmo tempo, quanto houve de trabalho dos fundadores, daqueles que vieram depois, para construir essa estrutura, toda esse grande projeto que a Abrafat lidera, né, de desenvolvimento do setor. Quanto houve de progresso nesses 40 anos. Eu acompanho nos últimos 26 e já é bastante, né? Eu comecei no final do século passado e houve uma enorme evolução. Mas, ao mesmo tempo, você vê que determinados valores perduram, né? Eles se mantêm, como a questão do incentivo à inovação, à pesquisa, ao desenvolvimento. O próprio Abrafat Show, ele foi criado lá atrás, né? 1989. 89. Então, faz 36 anos. Praticamente a Abrafat era recém-criada quando ele começou. Foi um dos grandes objetivos da criação, estimular a troca de conhecimentos, né? O intercâmbio com os demais países para que a indústria no Brasil pudesse seguir avançando. Perfeito. E hoje é uma associação, nós sentimos aqui, a cada empresa que passa por aqui, as reverências que são feitas à Abrafat, a esse trabalho. Mérito de vocês. Parabéns. Obrigado, João. Quero voltar com vocês ao último dia do Abrafat Show 2023. Nós nos sentamos numa mesa e fizemos um balanço muito significativo do evento daquele ano. Desde então não nos encontramos, então quero ouvir de vocês um balanço de 2024 e esse começo de 25, como é que tem sido? Bom, assim, eu me lembro do nosso encontro no último dia, inclusive um encontro muito, muito bacana. Espero que esse ano façamos de novo, né? A gente
Em termos de Abrafat Show, aquela edição foi espetacular também, como todas as edições, né? Todas as edições têm sua grandeza. De lá para cá, em termos de Abrafat Show, a gente cresceu em metro quadrado, vamos dizer assim, né? A gente deve fazer essa edição agora, em setembro, praticamente 15% em termos de tamanho, metro quadrado, maior do que foi a de 23, que já foi uma edição Gigantesca. bem grande. É Então, assim, quase um novo evento dentro de um a evento já existente. gente deve fazer alguma coisa um pouquinho acima de 14 mil metros quadrados, né? O Fábio acompanha muito bem, a gente tem toda a parte do Congresso também que está muito bem estruturado, o Fábio cuida disso, pode até dar mais informações, a gente deve ter um Congresso, como sempre, um Congresso muito rico, né? E a gente espera, logicamente, uma visitação tão boa como tivemos em 23 para esse ano. Quer dizer, então, em termos de Abrafat Show, a gente avançou bastante. Em termos de setor também. A gente vem aí no ritmo de... O setor vem crescendo nesses últimos anos, né? E o ano passado tivemos um crescimento bastante robusto, crescemos em setor 6% em volume, né? Expressivo. E aí isso nos colocou numa posição, assim, coincidentemente bacana no ano dos 40 anos. Quer dizer, nós agora somos o quarto produtor global de tinta em volume, né? Passamos a Alemanha, né? E seguimos crescendo, né? A gente conversava, eu falava, a gente falava, pô, mas tem três na sua frente. Tem os três que estão na nossa frente e o que vão estar lá mesmo, né? Que é China, Estados Unidos e Índia. Mas quando a gente olha à frente de quem nós estamos conversava isso outro dia, nós estamos praticamente, tirando os Estados Unidos, nós somos o maior das Américas, exceto os Estados Unidos, Europa, todos, e Ásia, exceção feita a China e a Índia, todos. Então, assim, é uma posição importante para nós, e a gente sente isso não só no Abrafat Show, isso é um pouco do reflexo do Abrafat Show também, mas principalmente nós dois, eu e o Fábio, que participamos de eventos aqui, eventos fora, o olhar para nós é de outra maneira agora, até pela posição que te ocupa globalmente na América Latina. Então, sim, tem sido importante esse momento para nós. Nós vamos celebrar essa conquista, né, essa quarta posição lá no Abrafat Show. E a sua avaliação, Fábio, de 24 e esse iniciais de 25? Então, em termos de mercado, o mercado se movimenta muito, né? O Brasil consome bastante tinta, mas tem espaço para consumir muito mais. Então, em anos, vamos dizer, em que você tem uma estabilidade, ou pelo menos um nível de confiança mais alto da sociedade, do consumidor em geral, em relação ao futuro, se consome mais tinta. Porque muitas vezes, principalmente no caso da pintura de imóveis, ela não é uma atividade essencial, ela pode ser adiável, né? Num momento que você não tem segurança, em vez de investir o dinheiro ali na pintura, na melhoria, na decoração, você espera mais um pouco. Quando você está mais seguro em relação ao emprego, à renda, é a hora de pintar. E houve uma aceleração assim, no desejo de pintar, de melhorar, especialmente os imóveis, a partir da pandemia. Isso já existia, era uma tendência que vinha se consolidando. A pandemia deixou as pessoas mais em casa, estimulou esse desejo por ter ambientes agradáveis, aconchegantes, que trouxessem também o bem-estar, né, que a casa representa. Então, isso vem mudando a forma como o consumidor brasileiro se relaciona com a pintura. Tem levado as pessoas a pintar com mais frequência e às vezes não fazer a pintura completa do imóvel, né? Pintar uma única parede, um único cômodo, para fazer, às vezes, para uma ocasião especial, para celebrar um momento, né? O nascimento de um filho, Perfeito. As festas de fim de ano, a conquista do seu time favorito, coisas assim levam as pessoas a fazer, vou pintar a minha parede de verde. Se ela cansar, é relativamente simples de trocar, diferentemente de outros materiais. E de outras épocas em que a pessoa esperava para pintar a residência toda, o imóvel todo de uma única vez, né? Exatamente. Me chama muita atenção o que o Luiz traz, essa questão do Brasil ter ultrapassado a Alemanha. Aliás, eu achei
fantástico o material, muito obrigado que vocês me trouxeram aqui, super requintado, que a Abrafat, inclusive, vai disponibilizar para diversos parceiros. Ó, deem uma olhada na qualidade desse material. E essa informação consta, é estampada aqui. O que eu gostaria de entender? O que é que fez o Brasil ultrapassar a Alemanha e alcançar esse posto super significativo? Bom, depois o Fábio me ajuda aqui, mas um pouco o Fábio já disse. Eu acho que tem um pouco do que o Fábio falou de tendência, essa coisa toda. Isso acho que a gente vem sentindo no setor. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil é um país continental. As É um dimensões do país nosso país. continental, é um país de 210, 215 milhões de habitantes. É bastante significativo, né? Então, assim, é um país, óbvio, que vem. Temos problemas, temos, como todo mundo tem. Mas a gente tem um crescimento do país, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que o Fábio explicou bem, conforme você vai crescendo e conforme a pessoa vai tendo mais confiança nas coisas, você obviamente começa a fazer mais investimento, essa toda. Então, quando a gente olha um pouco do Brasil, vamos olhar um pouco do crescimento do setor imobiliário que a gente tem visto, né? Aqui na cidade de São Paulo, é só olhar aqui fora como é que está. Isso tem influência? Tem, né? Tem o que o Fábio falou, a questão da reforma, da pessoa que quer pintar a casa dele, quer reformar, isso é fundamental para nós. Também tem o crescimento da infraestrutura brasileira, e aí nós temos diversas tintas para aplicação em infraestrutura, seja qualquer questão de infraestrutura, desde rodovias, saneamento, essa coisa toda. Tem um próprio parque industrial, nós temos um parque industrial no Brasil que não é desprezível, é um parque industrial de respeito, né? Então, assim, e lógico que você tem investimento em parque industrial, você tem setores crescendo em indústria, fazendo manutenção, essa coisa toda. Então, assim, eu acho que faz um pouco do movimento do momento do Brasil, não só pelo seu tamanho, pelo tamanho da população, mas o Brasil vem crescendo. Alguém pode dizer, mas podia crescer mais. Eu também acho, né? Mas, sim, também não é desprezível o crescimento. A gente tem mantido um crescimento e eu acho que isso acaba refletindo na gente. E o segundo ponto que eu acho que é bom destacar, assim, de alguma maneira a gente vem, e aí é um serviço do setor, né? A gente vem cada vez mais demonstrando, né, que a tinta é essencial em qualquer tipo de atividade. Acho que isso é fundamental a gente falar. E acho que é um esforço que a gente tem feito e o esforço está sendo recompensado com isso, né? De uma maneira de demonstrar que a tinta é essencial, está em tudo praticamente que você vê hoje, né, e você manipula, né? Então acho que isso também, de alguma maneira, reflete um pouco o crescimento que nós temos tendo enquanto país. Perfeito. Quais as consequências desse crescimento, Fábio, para o setor, para o nosso país, do Brasil ter alçado esse posto do quarto produtor mundial? Primeiro, assim, quando você cresce a produção, tem muito investimento, né? Então tem fábricas investindo em ampliação, em modernização de instalações, né? Em equipamentos, e também em novas unidades. Isso é sempre positivo, né? Isso é movimentação na economia. Você também emprega, e os empregos na indústria de tintas, são empregos muito bons, empregos que remuneram bem. Isso também é algo de que o país precisa, né? A gente precisa de pessoas que tenham remunerações boas, porque eles são consumidores, né? Na verdade, venda de tinta também está ligada a isso, né? Você ter renda para poder comprar, assim como de qualquer outro produto. Então, nesses aspectos, sim, a tinta, ela, ao mesmo tempo que ela se beneficia do crescimento da economia, quando cresce o setor, ele também estimula a economia. Então, a gente percebe aí quando há investimentos em infraestrutura, caso que o Luiz citou, muitos processos de concessão começaram a se tornar efetivos nos últimos anos. Então, tem muito investimento na parte de energia, na parte de petróleo e gás. Tudo isso é pintado, né? Muitas vezes não é percebido como pintado. E essa é uma das lutas que a gente tem feito, de mostrar que a tinta está em todo lugar e que ela é essencial. E muitas vezes as pessoas só identificam a tinta como algo para decoração, né? É verdade. E na verdade, assim, tão importante quanto a decoração é a proteção que ela proporciona às mais diversas
estruturas, os mais diversos produtos em que ela é aplicada. E tem vários outros também, né? Uma tendência que outro dia eu mencionei e que o pessoal achou super interessante, porque é muito moderna, principalmente o público jovem, a forma de lidar com as tintas tem muito a ver com a autoimagem, né? Com a percepção que ele quer provocar nos demais. É um fenômeno que eu chamei de instagramização da vida. Achei maravilhoso. Que ele quer aparecer com um fundo bonito, né? Isso a pandemia acentuou, mas o jovem quer isso também. Então ele muda com muita frequência. E isso está estimulando, além da pintura, o uso de cores, o uso de efeitos especiais. Você vê muita parede geométrica, você vê pinturas atrás das pessoas. Então tem uma movimentação nesse sentido. O Brasil produtos de autocuidado também, isso. Não é, Fábio? E o Brasil sempre teve uma tendência mais conservadora no uso de cores, médio, né? Quer dizer, em algumas regiões você vê o uso maior de cores, especialmente na região Nordeste, você vê muito mais fachada colorida. Em São Paulo você via pouquíssima fachada colorida, também o interior dos imóveis com poucas cores, ou com branco ou tons pastéis. Isso está mudando muito rapidamente. Então isso também gera uma percepção diferente sobre as tintas. Perfeito. Agora, esse crescimento, nós falamos de empregos, né, área fabril, impostos, nós percebemos também em pesquisa, por exemplo, em inovação, isso se reflete também nessas áreas? Muito, muito. Obrigado pela pergunta, João. Isso é uma coisa importante. Nós temos não só investimentos robustos em inovação, certo? Eu considero hoje mais ou menos 3% do faturamento, né? Então, considerando o faturamento nessa produção, nós estamos falando que nós temos investimentos em inovação acima de 1 bilhão por ano, né? E tem muita inovação em tinta. Quando a gente... Tudo o que o Fábio falou, né? Você tem a questão da cor, que é bacana, é fundamental, não tem dúvida, é o que você mais percebe, isso é fantástico. Mas tem a questão da proteção, né? E como ela é aplicada nos mais diversos tipos de produtos, de estrutura, essa coisa toda, obviamente essas tintas têm toda uma inovação, que depende da aplicação que você faz, né? Ela precisa ter algumas características diferentes. E você consegue isso via desenvolvimento e inovação, não tem outro jeito. Então, assim, é um setor que investe bastante em inovação. Vamos pegar, por exemplo, uma aplicação de tintas que vai em aeronave. Ali tem inovação que não acaba mais, até porque ela sofre pressão, ela sofre diferença de temperatura muito rápido. Tintas que vão em plataforma de petróleo. Isso é outro. É um ambiente bastante hostil, né? Então, assim, ela precisa ter característica de proteção. E como tintas que tem para você pintar imóvel, tem as tintas que vão para o interior, tem as tintas que vão para o exterior, sofre insolação, sofre isso, sofre aquilo. Então, a gente tem sim um foco muito grande, a nossa indústria, nosso setor, em inovação. E cada vez mais a gente tem avançado nisso, tem entregado produtos melhores, com características de proteções mais adequadas, com cores, como disse o Fábio, né, mais diferentes. Então, isso é uma consequência direta da nossa atividade. E uma coisa que eu sinto aqui, Fábio, com base no que o Luiz nos explica, são as empresas investindo muito nas certificações que comprovem a qualidade de todos esses processos, né? Em relação a essa busca contínua pela qualidade, como é que está o mercado nacional nesse momento? Então, esse é um aspecto super interessante que você está chamando a atenção, porque a gente já desenvolve há muitos anos um programa setorial da qualidade para as tintas imobiliárias, que realmente mudou o mercado. Hoje existe uma percepção muito clara da importância da qualidade. O pintor cobra tinta com qualidade, o revendedor também quer tinta com qualidade, e o consumidor, que muitas vezes é leigo e tem um contato esporádico com a tinta, ele depende um pouco da informação desses influenciadores aí, né, que são o revendedor, o pintor, o arquiteto, às vezes, o decorador, mas ele percebe também na sua casa. Então, a qualidade, assim, tem a ver com durabilidade, tem a ver com a resistência à limpeza, né?
Mas tem a ver também com outros aspectos que estão ligados à pesquisa. Por exemplo, quem se lembra antigamente de como havia muito mais cheiro, né, quando você pintava. É Então, mesmo? hoje, você tem a maior parte das tintas são à base de água, o que reduz muito o impacto do cheiro. Ao mesmo tempo, os processos de secagem eles são cada vez mais rápidos. Então, aquela sensação que podia desagradar algumas pessoas quando pintavam antigamente, ela foi amenizando até chegar a um nível de quase Imperceptível. imperceptível. E a mesma coisa em relação aos vários aspectos que facilitam a pintura. Facilitar o processo de pintura também tem a ver com qualidade, né? Você quer uma pintura que não escorra, né? Que não Perfeito. respingue, que se mantenha, que não desbote, né? Todos esses aspectos, eles fazem parte da preocupação com a qualidade. E, lógico, existem normas técnicas que estabelecem requisitos mínimos que têm que ser cumpridos pelas tintas, e isso é algo que a gente faz verificações, avaliações regulares para que o mercado esteja bem ordenado e é um programa que defende, no final das contas, o consumidor, né? Que é o leigo. Então, ele precisa saber que a tinta que ele está usando vai cumprir o que prometeu. Essa é a segurança que a gente quer que ele tenha ao comprar uma tinta. E para tudo isso, muita pesquisa, muito desenvolvimento e investimento, assim como soluções na área da sustentabilidade, não é, Luiz? Esse é um assunto que sempre vai estar na mesa no setor? Sempre. Acho que a gente, quando a gente olha o setor, o Fábio falou bem de qualidade, eu acho que é um pilar fundamental para nós, assim como a inovação. A gente brinca que nós temos 3 grandes pilares no setor. Inovação, que o Fábio falou, qualidade, que o Fábio destacou agora, né? E é fundamental a qualidade, porque é aquilo que o consumidor percebe e no final do dia, né, o consumidor está recebendo aquilo que a gente se propôs de entregar para ele. E outro é a questão de sustentabilidade. Eu acho que quando a gente olha o setor ao longo desses anos, o setor sempre teve um foco importante nisso, até devido às características da tinta na questão principalmente de proteção, né? Quando você está protegendo alguma coisa, você está dando uma vida maior para esse negócio. Temos qualquer tipo de corrosão, qualquer tipo de desgaste, essa coisa toda. Mas a gente vem trabalhando forte em sustentabilidade desde muito tempo. E nesses últimos anos também a gente fez um avanço importante. Hoje a gente tem dentro do setor, assim como tem um programa de qualidade, a gente tem um programa de sustentabilidade, foi um programa desenvolvido nos últimos 3 anos, praticamente. A gente vem evoluindo nesse programa, né? O ano passado, eu acho que a gente deu um avanço que acho que vale a pena destacar, que é do setor esse avanço, né? Nós realizamos um inventário setorial, acho que eu quero frisar a questão setorial, eh, de emissões no escopo 1 e 2, né? No momento, ano passado, né? Ato contínuo, a gente estabeleceu uma meta, né, de redução. Então, nós temos uma meta, essa meta já estabelecida, de reduzir 25% as emissões até 2030, base o inventário de 2023. Né? Então, nós temos 7 anos para reduzir esses 25%. Alguém fala assim, é pouco? Não, não é pouco, não. Nós estamos falando de quase entre 3,5% e 4% ao ano de redução. Nós estamos fazendo redução em termos de pegada de carbono, né? Porque aí Uhum. você consegue acompanhar qualquer variação. E é uma coisa importante. É importante porque é setorial. Isso que eu acho que vale a pena destacar. Né? E eu já vivo nesse setor já há algum tempo. Em outros setores, a gente olhava assim, mas poucos setores têm um inventário setorial. Pouquíssimos setores têm uma meta de redução setorial. Logicamente, as suas empresas individualmente têm. Isso é normal. As empresas têm, até por conta do seu negócio. Né? Mas como setor, eu acho que é um avanço importante. E num momento importante, né? Vamos lembrar que esse ano nós temos uma conferência de clima aqui no Brasil, que acontece agora no final do ano. Então, assim, a gente está num momento importante dessa questão de sustentabilidade, não só pelo programa, mas na questão climática aí com o inventário, essa coisa toda. E eu acho que vale destacar, há um esforço enorme, né, dos nossos fabricantes e também dos nossos fornecedores, porque eles acabam tendo uma influência nisso, né?
ah, de avançar nesse tema. Então, isso, para nós, enquanto setor, e para nós, enquanto Abrafat, é muito importante a gente estar trabalhando firme nisso, porque a gente mostra para o consumidor no final do dia, puxa vida, né? Como disse o Fábio, né? É perceptível isso para o consumidor. Perfeito. É um marco, não é, Fábio? Eu quero saber como é que o mercado recebeu esse inventário. Olha, recebe muito bem, né? Na verdade, quando você depende, né, de informação, as empresas maiores ou multinacionais, sejam nacionais também de maior porte, elas têm um acesso à informação individual melhor do que a média. O que a gente, como associação, tem que garantir que a mesma informação esteja disponível para os demais, mas mais do que a informação, que a gente possa integrá-los dentro de uma iniciativa que vai trazer benefícios para eles e para o mundo, né? Todo mundo está preocupado com sustentabilidade, todo mundo está acompanhando os efeitos, né, das mudanças climáticas, mas a gente precisa de ação. Então, a hora que você tem uma ação organizada, com meta estabelecida, quer dizer, deixa de ser simplesmente um projeto, uma promessa para se tornar algo concreto. Isso é sempre muito bem visto, né? Quer dizer, você puxar, né, impulsionar o setor na direção da sustentabilidade é algo fundamental e isso é reconhecido pelos fabricantes, pelos fornecedores e por todos aqueles grupos que interagem conosco. Uhum. Quero trazer uma novidade agora, deste ano de 2025, que é a instituição da Semana Mundial das Tintas, celebrada de 24 a 28 de março. Por que essa data é importante, Fábio? Olha, isso foi uma discussão que a gente teve internacionalmente, né, dentro do World Coatings Council, que é o Conselho Mundial das Tintas, que reúne as associações como a nossa de todo o mundo. E em todos os países existia a mesma percepção de que a visibilidade das tintas era pequena diante da presença que ela tem nos mais diversos aspectos da nossa vida no dia a dia. Então a gente pensou, o que a gente pode fazer? Então tem várias ações em andamento nos diversos países, a gente trocou muita ideia sobre isso, mas achamos que valeria a pena concentrar uma série de ações dentro de uma semana mundial das tintas. Então a primeira foi realizada este ano, ainda, vamos dizer, dentro de um tamanho reduzido, foi quase um piloto, mas a gente percebeu uma série de ideias interessantes sendo implementadas nos mais diversos países que podem ser replicadas ou adaptadas nos demais. Mostrando, primeiro, onde estão as tintas, né, que as tintas estão em todo lugar e você muitas vezes não vê, você às vezes pensa na tinta na parede, no carro em geral, você pensa na hora que você vai escolher um carro novo, a cor, ou quando tem a infelicidade de ter um acidente que você precisa repintar. Mas você passa pelos mais diversos produtos e estruturas ao longo do seu dia e não vê as tintas. Você não vê que essa mesa que a gente está aqui está envernizada. Isso é tinta também, né? Você não vê que no seu celular tem tinta. Você não vê que nesse microfone tem tinta. Você não vê que a rua que você passa também tem uma faixa pintada. Você nem percebe que aquilo é tinta. Que tem uma resina. Isso, você nem percebe que tem tinta. Mas ela está ali na sua geladeira, nos móveis da sua casa, em todos os momentos do seu dia a dia você encontra tinta. Então esse era um dos objetivos, mostrar que as tintas estão em todo lugar e são essenciais. Ao mesmo tempo a gente queria ressaltar a contribuição econômica das tintas para o mundo, quer dizer, quanto representam as tintas, né? Hoje a gente está falando de um mercado que mundialmente passou de 200 bilhões de dólares. Nossa, não é pouca coisa. Muito expressivo. Não é pouca coisa. E que gera empregos de alta qualidade, como eu disse. Quer dizer, são empregos. Você trabalhar numa indústria de tintas, são químicos, engenheiros químicos, técnicos em química, mas também o pessoal da logística, da produção. São empregos bem remunerados e com muito boas perspectivas de crescimento. A gente costuma dizer que quem trabalha
com tintas, dificilmente sai do mercado. Tem um jeito comum de dizer no nosso setor que a tinta entra na veia e não sai mais. Permanece, né? Eu queria entender um pouco mais da participação da Abrafat em diversos órgãos representativos. O Fábio acaba de citar um conselho internacional, contudo, a Abrafat também faz parte da Federação Latino-Americana das Associações de Técnicos e Fabricantes de Tintas. Quais são os benefícios da Abrafat do Brasil se fazer presente nessas instituições, Luiz? João, eu acho que o Fábio contou bem a história da Semana das Tintas, né? Eu acho que tem várias coisas nesses encontros, nessa junção de associações que a gente sempre tira de benefício. O próprio WCC, né, que é um órgão global, né, a gente tem discussões importantes lá do ponto de vista não só da Semana das Tintas, mas toda a questão de números, tamanho do setor, como o Fábio citou agora, que passa de 200 bilhões de dólares e tal. Tem muita discussão regulatória, isso é uma coisa fundamental. E quando eu te falei de metas da Abrafat, a Abrafat traçou além da meta lá dos 30% de redução, nós também temos, eu diria que está numa meta nossa de sustentabilidade, que a gente chama de boas práticas, que a gente estamos assim, no estado da arte em termos de regulatório. O que tiver de melhor regulatório, de mais moderno de regulação global, a gente vai perseguir também, né? Tem muito a ver com a questão de inovação, passa por qualidade, termina em sustentabilidade, alguma coisa assim. Então, quer dizer, nesses fóruns globais, a gente discute tudo isso, né? Discute não só o setor, o tamanho do setor, quanto cresce, quanto não cresce, essas coisas todas. Discute questões ligadas à inovação, discute questões ligadas à sustentabilidade, questões ligadas à conformidade, qualidade e regulatório. Então, é um papel importante estar lá, é importante participar. Eu lembro que pouco a gente falava disso, né? Gente, Fábio muito mais que eu, mas eu tenho ido nessas reuniões, essas reuniões ocorrem anualmente. Esse ano, quando a gente chegou lá com duas coisas, quarto produtor, e quando a gente apresentou o inventário setorial, assim, o olhar foi diferente. E nós estamos falando que nessa reunião que tem associações do mundo todo. Então, assim, é ótimo. Tá? Na questão do Latinpin, que é a Associação Latino-Americana, quando a gente olha a posição nossa, é de mais destaque ainda. Né? A gente olha toda a América Latina, nós produzimos mais do que 50%, mais de 50%, perdão. A distância é muito grande do Brasil com os demais países. Então a gente tem um pouquinho mais de 50% de toda a produção de tinta da América Latina, o Brasil que faz. Quer dizer, então, a nossa posição na América Latina, então, é mais relevante ainda. Né? Então, aqui, inclusive, a gente tem uma certa liderança, vamos dizer assim, por conta, obviamente, não só do nosso tamanho, né? Todo investimento que a gente faz. Então, a gente procura nesses fóruns, tanto aqui quanto o WCC, que são bastante interligados, e outros que a gente participa, o Fábio participa, eu participo, sempre trazer essa questão da essencialidade da tinta, né? Da importância da tinta, né? Da sustentabilidade da tinta, da inovação na tinta, e com isso é que a gente vai avançando nesse setor. Da sua fala, Luiz, eu vou pensar a parte regulatória para jogar para o Fábio, para saber, Fábio, se nesse momento há algum assunto, algum tópico mais evidente que venha da Europa, talvez, que o mercado brasileiro está de olho. A gente sabe que regulação é um assunto que sempre chama muita atenção, né? Tem algo nesse momento em discussão? Olha, tem vários pontos que a gente acompanha, né, monitora em relação ao que acontece no mundo. Mas eu queria destacar um ponto em especial que a gente vem trabalhando aí há bastante tempo, que é na melhoria, né, na proposta, no projeto de lei que a gente apoiou muito firmemente, que está ainda em tramitação dentro do Congresso Nacional, mas já passou por várias etapas, que é uma nova lei limitando com um limite baixíssimo, mesmo dentro do melhor padrão internacional, a presença de chumbo nas tintas, e aí em todos os tipos de tintas. A gente tem uma legislação no Brasil atual, mas a gente considera que ela é insuficiente, porque ela não abrange todos os tipos de tintas, e também desatualizada nesse nível de concentração do teor de chumbo que é permitido, que já era um teor baixo, né? Um teor que a gente chama de residual.
mas a gente quer baixar isso ao padrão que é utilizado pelos países mais avançados. E essa é uma discussão que a gente procura liderar. Quando são regulações que a gente vê que é difícil, né? É técnico, são temas muito técnicos. Não é algo que chegue, muitas vezes, espontaneamente por uma proposta de um parlamentar, não por maldade, né? Mas por desconhecimento técnico. Então, é parte do nosso trabalho também elevar, né, o nível de conhecimento e de regulação sobre os aspectos principalmente ligados aí às questões de sustentabilidade e de saúde, né, naquilo que pode impactar o consumidor, a sociedade em geral. Então, essa é a nossa preocupação e essa presença, né, essa participação nos fóruns internacionais é muito importante do ponto de vista de trocar informações, de entender as experiências de outros países, as dificuldades que determinadas regulações criadas, por exemplo, na Comunidade Europeia, que em geral é de onde vêm as regulações mais rígidas, que tipo de dificuldades são criadas e como é preciso, quais são os passos para se adaptar a essas dificuldades, para superar essas dificuldades, para criar alternativas, desenvolver alternativas a substâncias que tenham sido banidas ou restringidas. É muito interessante a gente acompanhar aí e ver como evoluiu também. Falamos de diversos temas dos momentos, e quando nós falamos em temas, me remete ao nosso congresso. Vou entrar em Abrafat Show 2025. A importância do congresso técnico, Luiz, no nosso evento. É fundamental. Acho que Fábio falou no início da conversa dele, lá quando começou o Abrafat Show, e estava muito ligado na questão do congresso. O congresso, eu diria, na minha leitura, o congresso é ali que você tem as discussões assim, em mais alto nível, a gente pode dizer, em questão de inovação, em questão de tendência, né? Olhando para o futuro, o que vem no futuro. Então, assim, o congresso para nós, assim como a exposição, mas o congresso, eu diria assim, o congresso, para mim, é o chantilly da exposição. Né? É ali que você tem os técnicos discutindo grande coisa de inovação, de tendências, o que vai acontecer e tal. Regulatório, como faz, tem muita discussão de regulatório também. Então, e o Congresso é fundamental. Inclusive, ele acontece, como você sabe, né, na parte da manhã, tá certo? E depois à tarde, quando abre a exposição, ao pé da hora do almoço. Tal. Então, eu não consigo ver o Abrafat Show sem o Congresso. Para mim, acho que o Abrafat Show é esse conjunto muito harmônico, muito bem feito, né? Congresso de exposição. Acho que essa harmonia, né? Certo? Aí faz assim como goiabada com queijo, vamos dizer assim, né? É que faz o sucesso da Abrafat Show. Né? Agora, vou tentar tirar um spoiler aqui do Fábio. Eu sei que os papers estão em análise nesse momento. Nós ainda não sabemos a programação porque está guardada às 7 chaves. Mas, Fábio, dos assuntos que podem aparecer no nosso congresso, já dá para adiantar alguma coisa? Com certeza dá. Já vimos aí um conjunto de trabalhos recebidos. A gente percebe algumas tendências que se mantêm ou se aprofundam, como os trabalhos que tenham assim, foco em sustentabilidade. Né? E sustentabilidade aí tem várias linhas, né, dentro da sustentabilidade. Você pode falar tanto de aumento da eficiência na produção, né? Ou reaproveitamento de resíduos da produção, não só da produção de tintas, mas também resíduos de outras indústrias, muitas vezes são incorporados na produção de tintas. Você tem a preocupação com emissões, conectada aí com o próprio inventário de emissões, e você tem matérias-primas que sejam cada vez mais amigáveis ao meio ambiente. Isso envolve tanto aquelas matérias-primas de origem petroquímica, como, por exemplo, os solventes. Existem solventes hoje de última geração, cujo impacto é muito, muito, muito menor do que aqueles solventes que eram usados anteriormente. Então, continua havendo muita pesquisa
nessa direção. E, ao mesmo tempo, você tem as matérias-primas de fonte renovável cada vez mais sendo pesquisadas. Então, esses temas estarão no Congresso com certeza. Também outros componentes, como os aditivos, o que eles podem trazer, né, de propriedades adicionais, né, de melhoria de performance para as tintas. Isso sempre tem novidades trazidas especialmente pelos fornecedores de matéria-prima que trabalham muito no desenvolvimento dessas pesquisas. E, assim, algo recente, que está assim, na crista da onda, né, um tema muito do momento, que é a inteligência artificial. Então, apareceram vários trabalhos. Esse é um tema que estará em evidência, em forte evidência, no Congresso e também na exposição. Na exposição também. Também. Por quê? Porque hoje você tem o uso da inteligência artificial em diversos momentos aí, desde a questão da formulação, né? Então você tem gente desenvolvendo softwares ou sistemas que vão facilitar a formulação. Mas você tem o uso de inteligência artificial no controle de qualidade, você tem diversos outros momentos da produção, gente pesquisando, gente testando e gente já usando os recursos da inteligência artificial na indústria de tintas. Então tem muita coisa interessante nessa direção. Acho que vai ser uma ótima oportunidade de ter uma visão panorâmica sobre o que está acontecendo. Isso assim, promete ser uma revolução aí nas mais diversas indústrias, não será diferente na nossa. Certamente. Olha, eu quis tirar alguns spoilers e o Fábio foi bem generoso conosco. Eu estou super aqui, já ansioso para ver a programação do Congresso. Vou passar para a exposição agora. Eu tentei tirar, Luiz, da Caldic o anúncio de uma parceria. E eles me falaram, estamos guardando para o Abrafat Show. Essa é uma estratégia muito recorrente dos expositores? Sim. O Fábio falou um pouco de Congresso, mas quando a gente olha, vamos olhar a exposição agora. Exposição não só em termos de tamanho, bastante relevante, né? Se a gente olhar, né, a nossa Abrafat Show está entre as 4 maiores eventos, né, do setor global, certo? Então, assim, em termos de tamanho, em termos de importância, em termos de tamanho, em termos de importância, assim. E ali você, obviamente, tem uma série de fornecedores que é fundamental para a nossa cadeia. Eu sempre digo, acho que o Fábio tocou um pouco nesse assunto, né, a questão das matérias-primas. Então é a hora que os nossos fornecedores, que é fundamental para nós, está levando, está mostrando, está discutindo, tá? É coisa, o que tem de mais moderno, né, o que tem de mais sustentável, o que tem de mais inovador, né? E óbvio que tem um movimento bastante relevante. Então é nesse momento de troca de coisas, né, que os expositores até têm visitações o tempo inteiro, e os expositores usam, né, para seus anúncios, para essas coisas. É um ambiente propício na nossa leitura, né? Então teremos com toda certeza novidades importantes, né, em setembro próximo. Em parcerias e em lançamentos de produtos também, não é, Fábio? Com certeza. Tem muito lançamento. O lançamento realmente as empresas preferem guardar um pouco de segredo para apresentar na hora, mas você tem um conjunto de soluções que já são mais consagradas, vamos dizer assim. Mas nessas soluções também existe inovação, o que a gente chama daquela inovação incremental, né? Quer dizer, a solução já existe, mas ela ganhou algo a mais. Então você tem várias matérias-primas que vão ganhando uma nova geração que tem, às vezes, características que são ambientalmente melhores ou que proporcionam alguma funcionalidade adicional. Então, esse conjunto de soluções, a gente está falando em algo como na casa dos milhares de soluções que serão apresentadas aos fabricantes de tintas que visitarão o evento, né? Então, você tem fabricantes de tintas grandes, médios e pequenos, mas não só do Brasil, né? A gente recebe uma visitação de fabricantes de tintas de outros países, especialmente dos países vizinhos. Estou falando de Argentina, Chile, Peru, Uruguai, Colômbia, mas também
da América Central, também do México. República Dominicana é um país que costuma mandar gente para cá. México também. Vem gente de outros países. Tem produção de tinta no mundo inteiro. Então, logicamente que vem mais os fabricantes das regiões mais próximas do Brasil. Mas todos eles estão interessados em ver como nós podemos melhorar, né? Esse é o sentido da visita. E aí envolve tanto assistir palestras no Congresso para entender se tem ali uma oportunidade de melhorar algum aspecto, se tem alguma tendência que ele deve ficar atento, quanto olhar na exposição e, na prática, o que eu já posso adquirir neste momento, ou o que eu posso testar nesse momento como solução para melhorar um produto ou para desenvolver um novo produto que eu estava planejando. Ô, Fábio, sobre essa presença estrangeira, ela acontece tanto enquanto expositores e público também, né? Nas Sim, duas linhas. sim. E a expectativa para esse ano? Da vinda estrangeira? Olha, costuma vir, assim, como visitante para assistir o Congresso, tem uma boa presença aí do público, principalmente dos países, dos demais países da América Latina. Vem bastante gente assistir. A gente tem um grupo de estrangeiros que são palestrantes também no Congresso Também. e que acabam sendo visitantes e também assistem ao Congresso. E você tem o visitante que vem em busca de novidades na exposição. Então, e além disso, você tem os profissionais de alguns expositores estrangeiros. Então, você tem um público estrangeiro bastante diversificado, porque nós temos um grupo de expositores estrangeiros muito significativo. Quer dizer, não são empresas multinacionais que estão no Brasil, são empresas estrangeiras que vêm expor no Brasil, buscar negócios aqui no Brasil. Perfeito. Tem um assunto que gera muita expectativa do mercado, que é o Prêmio Abrafati Ciência em Tintas. Já se foram 24 edições. Gostaria de ouvir de vocês como vocês avaliam, né, os resultados das premiações dos últimos anos. Olha, eu vou deixar a avaliação dos resultados para o Fábio, mas assim, eu vou só rapidamente dizer, acho que esse é uma coisa fundamental para o setor. Acho que a gente falou aqui por diversas vezes sobre inovação, né? Eu acho que esse prêmio, acho não, tenho certeza, esse prêmio vem coroar todo o esforço, né, que não só as empresas, os fabricantes, empresas fornecedoras, mas também às vezes acadêmicos, essa coisa toda, ah, fazem, né, com foco para o setor de tintas, né? Então, assim, o prêmio é, vamos dizer assim, o grande finale, né, de todo esse trabalho, né? E é muito bacana, é muito importante a gente fazer. E a gente faz no Abrafat Show, a gente não fazia antes, mas vem fazendo agora algumas edições e acho que é o lugar ideal para a gente fazer isso, porque tanto no Congresso quanto na exposição, como o Fábio bem disse, a gente respira inovação lá também, respira sustentabilidade, respira a qualidade, né? Nada melhor do que fazer a premiação lá, né? E aí, deixo para o Fábio mais detalhe do assunto, né? É um incentivo, um reconhecimento, né, Com Fábio? certeza. E você vê, assim, principalmente para o público acadêmico, para a gente de universidade, tem muita gente de universidade que apresenta trabalhos e muitas vezes é premiado. Representa um diferencial no currículo. Hoje você tem o famoso currículo Lattes, né, que todo profissional ligado à universidade tem que atualizar, tem que mostrar desempenho, e o prêmio conta pontos, né? Porque ele é um prêmio muito reconhecido. E nós já tivemos premiados de diversas universidades aqui, das principais de São Paulo, do Rio, de Pernambuco, de Brasília, do Rio Grande do Sul, de diversas universidades do país todo, participando, apresentando trabalhos. Isso para a gente é assim, tem os dois lados. O lado que a gente quer incentivar a pesquisa relacionada às tintas, mas a gente também quer conhecer aquilo que a gente não sabe que está sendo pesquisado sobre tintas, ou que tenham a ver com tintas, ou com matérias-primas de tintas, dentro das universidades. E dentro das empresas também tem muita pesquisa que é feita nos seus laboratórios, suas áreas de desenvolvimento, e muita gente apresenta cases. Claro que tem algumas que são restritas por questões de patente, ele não vai apresentar no prêmio algo que
também exige uma confidencialidade. Certamente. Mas a gente tem recebido muitos trabalhos interessantíssimos de pesquisadores, tanto ligados à academia como ligados à indústria, e às vezes alguns pesquisadores independentes também. E isso resulta em desenvolvimento para a indústria, porque são soluções que podem ser implementadas, soluções que podem gerar pesquisas adicionais, complementares, contribui assim, de forma muito forte para a evolução tecnológica do setor. Fantástico. Agora, vocês me relataram um cenário muito contagiante para o Abrafat Show desse ano. No final do nosso programa, me cabe perguntar a vocês, que eu tenho certeza que é a dúvida de muita gente que nos assiste. Ainda dá tempo de patrocinar o Abrafat Show 2025? Patrocínio sim. Dá tempo, sim. Já, sim, o local para exposição a gente vai ter um pouco mais de restrição, até por conta que não temos mais espaço para avançar, né? Nós estamos com quase 30 mil metros quadrados de pavilhão, né? É o que dá, né, nesse momento, não temos mais para onde ir, não tem, né? Obviamente, às vezes acaba achando mais um local aqui, um local ali, mas a exposição está um pouco mais restrito, mas no patrocínio, sim, estamos em tempo ainda. O que você diria, Fábio, para quem quer estar lá conosco? De qualquer forma, quer dizer, mesmo que a empresa avalie que neste momento não é o caso de patrocinar e não tem condições de dispor, vá visitar, para estar presente na próxima edição, para ver o tamanho que tem aquilo lá. Mais que o tamanho, uma das coisas que você disse, o entusiasmo, essa é uma característica do nosso evento. Você vê o clima de entusiasmo, o clima de integração, o networking que ele proporciona é contagiante. Então, são 3 dias assim, de intensa movimentação, de relacionamento, de encontrar, de ser apresentado para novas pessoas, de saber o que está acontecendo no mercado, né? De conhecer tendências, de ver a inovação ao vivo ali e em cores, né? Muitas vezes em cores mesmo. Então, não deu para patrocinar, não deu para expor, vá visitar. Você está entrando no setor ou ainda não tem certeza se ele é um setor pujante, é um setor que oferece oportunidades, vá ver ali no local, você vai perceber que é um setor que tem, sim, enormes oportunidades, tem espaço para mais gente entrar e tem, assim, um desejo de receber investimentos, de receber interessados em expansão, em novas tecnologias, em novas perspectivas para as tintas, porque nunca vai faltar espaço para as tintas. As tintas são insubstituíveis, pelo menos pelos próximos bons anos aí. Perfeito. Abrafat Show 2025, de 23 a 25 de setembro. Quero encerrar com o seu convite, Luiz, então, para que as pessoas, assim como o Fábio fez, também convide as pessoas para que estejam lá. Bom, para nós é sempre uma honra receber, né, no Abrafat Show. A gente citou aqui, é a maior edição das 19 que estão fazendo agora, né? É um momento importante para o setor, na posição que o setor está, é um momento importante para a Abrafat nos seus 40 anos. Então fica aqui o convite para todo mundo conhecer, para todo mundo ir lá. Como disse o Fábio, é um momento de conhecer as pessoas, de fazer um network importante, de conhecer novidade, de conhecer inovação, de conhecer sustentabilidade. Então, fica aqui, esperamos todos lá, de 23 a 25 de setembro. Perfeito, quero agradecer vocês imensamente pela presença aqui. Luiz Cornacchione, presidente executivo da Abrafat, muito obrigado, Luiz, pela presença. Obrigado, João, e nos vemos lá no último dia, na gravação do último dia do nosso balanço. Perfeito. Obrigado, João, mais uma vez. Muito obrigado. Fábio Umberg, diretor de Comunicação e Relações Institucionais, muito obrigado, Fábio, pela presença. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre o nosso Abrafat Show. Muito bom. E você que nos acompanhou, programe-se. A partir do dia 22 de maio, a abertura do credenciamento. Garanta sua vaga, sua participação lá conosco. Até o nosso próximo encontro.